Oi, alunos! Vamos começar mais uma aula. Professora Alda de Ciências. Tema de hoje, o solo. Os solos são corpos naturais formados pela desagregação das rochas. Eles são variados, eles vão ser formados pela desintegração de partículas que compõem a rocha. O nome desse processo é intemperismo. Os solos, eles vão ser classificados de acordo com a textura, presença de areia ou argila em sua composição, e esta é influenciada pelos elementos que estão presentes neles. O solo, gente, ele é a base para o desenvolvimento das plantas, dos animais. Ele, então, gente, é a base da biodiversidade e também das atividades econômicas, principalmente setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo. O solo, ele é definido como um corpo natural, composto por substâncias orgânicas e inorgânicas presentes na superfície terrestre, oriundo de quê? Desagregação das rochas. O processo, gente, que dá origem à formação do solo, intemperismo, ou seja, desagregação das partículas das rochas e minerais que altera as suas propriedades químicas. O preparo, gente, do solo para o cultivo agrícola depende de um monte de fatores. O material que ele foi originado, qual foi a rocha matriz ou rocha mãe, o clima, a atividade biológica ligada aos organismos vivos presentes no lugar de origem do solo, o tempo, a hidrografia, a topografia da área. Todos esses elementos, eles agem em conjunto ao promoverem a separação, gente, das partículas da rocha. Assim, o solo, ele é formado por meio de processos que fazem a desintegração de partículas, promovendo o quê? Sua evolução, seu crescimento. Esses processos levam em conta, gente, a infiltração da água, a descompactação de partículas por outros elementos físicos ou químicos, e assim o solo vai aumentando, vai crescendo, vai desenvolvendo. Olha a imagem aí. Quanto mais profundo é o solo, mais desenvolvido ele é. Primeiro aí, ó, é a rocha-mãe. Depois os solos jovens, eles já vão ficando o quê? Mais profundo. E o solo maduro é um solo que é mais profundo ainda. Então, quer dizer o quê? Que ele é mais desenvolvido. Existe, gente, vários tipos de solo. Porque para eles serem formados, depende da localização, quais as condições do ambiente onde ele se formou. Então, os mais comuns, os tipos de solo mais comuns vão ser os arenosos. Muita presença de areia e pouca umidade. São comuns em regiões tropicais, gente. Praia, verão, a gente vê muita areia. Micro-organismos e plantas vivem com muita dificuldade neles. Por quê, gente? Não tem água. Sem água, difícil para o ser vivo viver ali, né? Os solos argilosos, eles são menos arejados, então passa menos ar. E são mais compactados, são mais unidas as partículas. Em consequência, eles são mais úmidos, porque a água ela fica retida por mais tempo nele. Demora para a água conseguir passar, a água demora. Então, a infiltração é lenta. Já os solos citosos, eles apresentam alta concentração de sítio e eles são erosíveis, eles têm tendência de erosão, desmoronamento, pois não se apresentam estáveis, eles não são estáveis, eles não são compactados, igual o solo argiloso. As partículas, gente, são bem leves, pequenas e soltas. A composição do solo, gente, ela é variável de um tipo de solo para o outro. Por quê? Porque os elementos químicos presentes na sua composição vão variar de acordo com os fatores: umidade, sol, vento, organismos vivos, clima e até a presença de biodiversidade. No entanto, de uma forma geral, a composição dos solos é o quê? 45% elementos minerais, 25% ar, 25% água e 5% matéria orgânica.
O solo, gente, ele é composto por 3 fases distintas. O sólido, que compreende matéria orgânica e inorgânica. Líquido, que é a solução do solo ou água do solo. E gasoso, que é o ar do solo. As partículas orgânicas, matéria orgânica e inorgânica, compreende o quê? Orgânica. São originadas dos seres vivos, animais, plantas que entram em decomposição e formam a camada de humus, que é a primeira camada do solo. Matérias inorgânicas, partículas, minerais do solo, originadas do intemperismo das rochas, ou seja, sua desintegração. Cada horizonte do solo, gente, ele vai possuir o quê? Composição, então, diferente. O horizonte O, por exemplo, é a camada com alta presença de matéria orgânica, água, animais e plantas. O horizonte A, ele é mais escura porque possui matéria orgânica, água e sais minerais. O horizonte B, ele já acumula o quê? Sais minerais e materiais dos horizontes O e A. E ele vai possuir maior presença de ar. Já o horizonte C, ele vai ser constituído por fragmentos de rochas desintegradas do horizonte D ou R. O horizonte D, ele pode ser também chamado de R. E tem grande presença de ar. Já o horizonte D ou R, ele é originado do quê? Da rocha matriz, tá? Então, ele é da onde ele foi originado, da rocha mãe. O líquido, gente, que compreende a água filtrada, escoada ou presente no lençol freático. Geralmente, as plantas retiram do solo a quantidade de água necessária para elas sobreviverem. Nem toda a água que chega ao solo, ela fica disponível às plantas, pois ela também pode continuar a infiltrar e abastecer o quê? Os mananciais de água. O gasoso vai ser constituído pelo quê? Pelo ar presente nos poros dos solos. À medida que há maior presença de argila no solo, menor vai ser essa porosidade, menor presença do ar. O solo, gente, ele corresponde à camada superficial da crosta terrestre. Ele é muito importante para o desenvolvimento de praticamente todas as atividades humanas. Ele é a base para todos os objetos técnicos oriundos das relações dos seres humanos com a natureza. Sua função, gente, ele não se resume à base da agricultura, plantar, colher. Pensando no aspecto do cultivo de culturas. O solo, ele é aproveitado para diversas atividades econômicas. Como, gente, exploração de recursos minerais, energéticos, pois é dele que a gente retira, gente, os minerais, rochas, minérios que a gente usa no nosso dia a dia. E eles servem de quê? Matéria-prima para atividade industrial, da construção civil e para a produção de objetos do nosso uso diário. O solo, ele também é um importante armazenador de água, pois é por meio dele que ocorre o processo de infiltração e, consequentemente, abastecimento dos lençóis freáticos, dos aquíferos e do surgimento de nascentes. Por promover, gente, uma interação completa com a hidrografia, com a atmosfera, as rochas e os minerais e até os organismos vivos, é um consenso que a qualidade de vida dos solos influencia diretamente na qualidade de vida de quem? Minha, sua, de todos os fatores bióticos, de todos os seres vivos e dos fatores abióticos, das coisas que não têm vida, mas propicia a vida do planeta Terra. Sendo assim, gente, há um debate diário sobre o processo de manutenção, cuidado em relação aos impactos ambientais no solo, no qual a gente discute políticas públicas de preservação do solo, de seus recursos, por tratar-se de algo essencial à vida do planeta, de modo geral, geral. Por ser considerado, gente, um dos recursos naturais mais complexos do planeta, o solo, ele é um elemento fundamental para a manutenção da vida humana, dos ecossistemas e dos ciclos naturais.
Um solo não degradado, gente, ele é rico em nutrientes essenciais para a produtividade da terra, para o sistema agrícola, além de ser um importante reservatório de água e servir de habitat para inúmeras espécies de micro-organismos. A degradação do solo, gente, ele é resultado de fatores naturais e mais frequentemente pelo uso indiscriminado e má conservação e preservação por partes das atividades humanas. O solo, gente, ele é um recurso limitado, ele tem fim, ele não se renova, ele é não renovável. E, portanto, a preocupação com a sua preservação vem sendo usado cada vez mais discutida, abordada. De acordo, gente, com a Organização das Nações Unidas, a ONU, cerca de 33% da terra encontrada no planeta já é considerada infértil pela sua degradação. Um índice alarmante. A degradação do solo, então, gente, consiste em todo o processo relacionado à sua destruição. Um solo degradado, ele vai passar pela modificação da sua natureza, seja ela química, com perda de nutrientes, acidificação, salinificação, física, perda de estrutura, diminuição da permeabilidade, biológica, diminuição da matéria orgânica, resultando no esgotamento, na perda de nutrientes essenciais de fertilidade do terreno. As causas da degradação do solo, gente, estão diretamente ligadas a quê? Ao desmatamento, às queimadas e ações do homem. A vegetação, gente, é de primordial importância para a circulação de nutrientes e para a proteção do solo. Ou seja, quando há ausência de vegetação no solo, a terra fica desprotegida e fica suscetível à degradação. A compactação do solo, gente, é um processo que ocorre o quê? Diminuição da porosidade natural do solo. Menos ar fica entrando ali porque está mais compacto, o ar não consegue entrar. Aumenta sua densidade devido à pressão, atrito constante. A compactação resulta, gente, consequentemente, diminuição da permeabilidade da terra, dificulta a penetração da água, movimentação dos nutrientes, além de influenciar o quê? Negativamente no crescimento de raízes. Esse fenômeno, gente, é causado por quem? Por quê? Por atividades humanas, como o manejo inadequado do solo, em condições inadequadas de umidade, tráfego de máquinas agrícolas pesadas e o pisoteio de gado. A erosão, gente, ele é um procedimento que tem causas naturais, mas que também é intensificado por quê? Pelas práticas humanas. Consiste na ruptura, no arraste de partículas provenientes do solo, devido à ação de agentes externos, principalmente o vento e a chuva. Esse tipo de degradação, gente, altera a forma do relevo, podendo ocupar grandes áreas e diminuindo a fertilidade do solo, porque esgota os nutrientes. O desmatamento, gente, das encostas, dos morros, agrava a erosão. Pode gerar também, gente, deslizamento de terra e a retirada das camadas férteis da terra, pois a vegetação ela serve como camada o quê? Protetora, diminui o impacto da água e dos efeitos dos ventos sobre a superfície do solo. A salinização, gente, ocorre de maneira natural, mas também está relacionada ao manejo inadequado do solo e à adoção de métodos de irrigação incorretos. Consiste, gente, na exagerada concentração de sais minerais, geralmente provenientes de quê? Das águas das chuvas oceânicas, ou das utilizadas na irrigação na agricultura, provocado pela evapotranspiração máxima ou intensa. Ou seja, o problema ocorre quando existe a evaporação da água, mas não dos sais minerais. E, consequentemente, gente, eles ficam acumulados no solo. É um fenômeno mais comum em locais de clima tropical áridos ou semiáridos, onde normalmente existe pouca chuva e alta taxa de evaporação.
A desertificação, gente, é o processo que consiste na degradação e no esgotamento dos solos, que vai ocorrer em regiões onde existe baixo índice de chuvas anuais. Esse fenômeno, gente, acarreta o quê? Esterilização do solo, devido à alta taxa de evaporação da água, que é maior do que a infiltração. Evapora mais água do que infiltra na terra. A terra vai perdendo seus nutrientes, capacidade de fazer nascer qualquer tipo de vegetação. A predisposição, gente, da ocorrência desse problema está bastante associada ao clima do local. Porém, pode ser intensificado pelo quê, gente? A ação do homem, como prática de queimadas, de desmatamento, uso intensivo e discriminado do solo em atividades agropecuárias e de mineração. A contaminação, gente, do solo, causada exclusivamente pela intervenção do ser humano na natureza. Contaminação química, poluição do solo, é um dos principais problemas que acarreta sua degradação. Ocorre principalmente por decorrência das atividades agrícolas, do uso indiscriminado de agrotóxico, fertilizante, pesticida. Faz mal para nós, gente, e faz mal para o solo. Outra causa frequente é a infiltração de materiais poluentes, presente principalmente em áreas de lixões e aterros sanitários, onde há grande produção de chorume, devido ao descarte incorreto de resíduos, gente, industriais, hospitalares, lixo eletrônico. Ah, o celular não me serve mais? Joga em qualquer lugar. Não pode, tem que dar a destinação correta, gente, ao celular, à bateria, porque ele é muito prejudicial. Em alguns casos, gente, até materiais radioativos contaminam o solo. Os resultados desse tipo de contaminação estão além da improdutividade do solo, porque ela também pode afetar o quê? O lençol freático, os rios, os mares, a fauna e prejudicar seriamente o funcionamento dos ecossistemas. A consequência, gente, da degradação do solo, existem muitas consequências. E pode ser o quê? O processo de degradação do solo traz consequências não só para o meio ambiente, mas também para a qualidade de vida, para o sustento de milhões de pessoas que dependem diretamente da agricultura para sobreviver. O solo degradado, gente, ele possui baixa concentração de nutrientes, contribuindo para quê? Para a degradação ambiental, dificultando ou inviabilizando a prática de cultivos. Além disso, o manejo inadequado do solo e da água promove a aceleração do processo de desertificação, que desfigura as paisagens naturais, aumenta a perda do solo, diminui a capacidade de infiltração da água, aumenta o risco de assoreamento e contaminação, gente, dos lençóis freáticos, da destruição da fauna e da flora, entre outros. Então, o que fazer? O que fazer para evitar a degradação do solo? O solo é considerado um sistema complexo, dinâmico, que necessita da adoção de medidas que visam o quê? Sua preservação, a fim de restaurar e manter a fertilidade e a produção agrícola. Quanto à degradação do solo, gente, causada pelo ser humano, é preciso uma maior conscientização social para se promover o quê? Manejo sustentável da terra, dos seus recursos naturais. Algumas soluções, gente, para a degradação do solo, que visam o quê? A preservação e a conservação, é o quê? Plantio correto, manejo adequado, sistema de irrigação. Aí mais o quê? Rotação de cultura, não plantar sempre a mesma coisa, planta uma coisa, aí depois planta outra, para que haja uma rotação ali de cultura. Curvas de níveis, que é quando você faz o quê, gente? Linhas que vão ligar pontos na superfície, tá? Do terreno e vão ser usados principalmente o quê? Ajudar na contenção da descida das águas, das enxurradas, para evitar o arrasto de partículas. Gente, o solo é muito importante. Então, nós devemos cuidar, preservar e fazer a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, no final, tudo dá certo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração.